Você está no canal Despertar Metafísico. Hoje vamos falar como quebrar os paradigmas religiosos e despertar a sua espiritualidade. Eu vou mostrar como a libertação de crenças religiosas limitantes pode abrir portas para uma espiritualidade mais profunda e autêntica. A primeira coisa que você precisa saber é diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Como você vai saber diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem se você nunca questionou? Então nós estamos aqui para questionar. Eu vou ajudar você a abrir os seus olhos de forma analítica, de forma clara e mostrar para você que o que é de Deus, ele é perpétuo. Ele é vitalício, ele é para sempre, ele é eterno. E aquilo que é do homem vai perdendo força, vai sendo substituído, vai sendo aperfeiçoado e por aí vai. Então nós vamos começar aqui falando um pouquinho da Igreja Católica e os seus dogmas. Tem os dogmas também da Igreja Evangélica e outras denominações e outras seitas. Então começamos aqui com os dogmas e doutrinas abandonadas ou que perderam força da Igreja Católica. O primeiro, a venda de indulgências. Você já ouviu falar em venda de indulgências? Se não, pesquise a respeito. A prática de pagar pela remissão dos pecados foi abolido oficialmente após a Reforma Protestante e o Concílio de Trento, 1545 a 1563. A venda de indulgência é como se você estivesse comprando um pedacinho do céu. Tinha um canudinho que quando você comprava, você ganhava esse canudo que era um certificado que os seus pecados foram perdoados, seus pecados foram remidos. Então se você morresse no dia seguinte ou alguns instantes, você iria para o céu. Se você não tivesse dinheiro para comprar esse certificado, aí você já sabe, né? Castigo eterno. Número 2, limbo das crianças. A crença de que bebês não batizados ficariam em um estado intermediário foi descartada pelo Vaticano em 2007. Ou seja, aquilo que sempre foi pregado foi descartado, foi deixado de lado. Ou seja, em 2007 o Vaticano não considerou mais essa crença, esse dogma, porque na verdade sempre foi falado que era de Deus e aí foi deixado de lado, não é mesmo? Número 3, Inquisição e perseguição de hereges. Durante séculos a Igreja apoiou a tortura e a execução de supostos hereges. Hoje condena tais práticas. Então vamos citar aqui, se você quer saber a respeito disso, da Inquisição, isso aí foi na Idade Média. Depois no próximo tópico eu vou falar qual que é os anos, né, da Idade Média. Então na Inquisição teve um período também que se chama de cruzadas. Depois você pesquisa aí as cruzadas. As cruzadas foram guerras em que eles perseguiram, mataram, torturaram, fizeram guerras aos países vizinhos. Todas aquelas pessoas que não aceitavam o cristianismo, não aceitavam as ideias da Igreja Católica, elas eram totalmente perseguidas e mortas, com a acusação de que eles eram hereges, ou seja, você pensar contra é crime, então as pessoas eram mortas. Número 4, proibição de traduções da Bíblia. Durante a Idade Média, traduções da Bíblia para línguas vernáculas eram proibidas. Essa restrição não existe mais. Então, a Idade Média era um período que durou do ano 476 depois de Cristo a 1453. Então eram proibidas a tradução da Bíblia para línguas vernáculas, ou seja, eram línguas mais assim locais, línguas assim de pequenos grupos.
então não poderia ser traduzido. Então, nesse período era totalmente, tinha que seguir a risca, mas isso aí ficou para trás. Hoje a Bíblia ela é traduzida aí para diversos idiomas e por aí vai. Então, quem traduz, traduz da sua forma, do seu jeito. A interpretação, então, nem se fala, né? Isso aí é tema para um novo vídeo. Número 5, Index de livros proibidos. A lista oficial de livros proibidos pela Igreja Católica foi abolida em 1966. Então, assim, esses livros, com certeza, eram livros que batiam de frente com as crenças da Igreja Católica. E eram livros de grande sabedoria. Então, assim, a lista oficial de livros proibidos pela Igreja Católica foi abolida. Então ela foi abolida, essa lista, a lista negra, né? Agora vamos aqui para as igrejas evangélicas, doutrinas abandonadas ou que perderam força. Número 1, proibição de transfusões de sangue. Algumas igrejas protestantes, como as Testemunhas de Jeová, ainda mantêm essa regra, mas muitas denominações evangélicas deixaram de lado proibições relacionadas a tratamentos médicos. Então, no caso aqui da transfusão de sangue, a que eu tenho conhecimento é apenas a Testemunha de Jeová. Ela cumpre isso até hoje. Mas tem muitas outras seitas e igrejas evangélicas que a pessoa levava ali a crença ao pé da letra. A pessoa não pode levar a criança no médico porque quem cura é Deus. Quem salva é Deus. Agora, muitas dessas igrejas já abandonaram essa crença. Número 2, condenação do uso de instrumentos musicais no culto. Algumas das denominações antigas eram contra, mas hoje a maioria das igrejas evangélicas usa música amplamente. Então, aproximadamente uns 20 ou 30 anos atrás ou mais, muitas das igrejas, elas eram igrejas tradicionais, principalmente a Assembleia de Deus. Então era proibido o uso da bateria, guitarra, violão, esses instrumentos que para a época eram instrumentos mais novos. Era permitido apenas o órgão, o piano, esses instrumentos assim mais tradicionais, até porque esses cultos, essas reuniões eram dirigidos por pessoas mais velhas. Então elas não permitiam isso é coisa do diabo. Então, à medida que foram introduzindo o violão, guitarra, bateria, né, que eram coisas mais de jovens, então muitas das igrejas perceberam que isso começou a encher as igrejas. Então começou a ter uma aceitação melhor, né? Quando você faz testa lá, faz as experiências e vê que a igreja encheu, então eles começam a aceitar. Número 3, restrição de mulheres usarem calças ou maquiagens. Algumas igrejas neopentecostais ainda impõem regras sobre vestimenta, mas a maioria já abandonou isso. Tem uma igreja que chama Cristã do Brasil. Ela ainda segue essa doutrina à risca. Mulher não pode passar maquiagem, não pode cortar o cabelo, não pode fazer sobrancelha, e etc, etc. Número 4, ensino de que doenças são sempre castigos divinos. Embora ainda presente em alguns meios, essa crença perdeu força nas igrejas evangélicas modernas. Então, esse aqui é mais antigo, né? Então, acreditava que pela pessoa ter uma doença, ela pecou, ou o pai pecou, ou é uma maldição hereditária, né? Então, ou então era um castigo de Deus. Vamos aqui para o próximo tópico, doutrinas que ainda existem. Número 1, dízimo como obrigação divina. Muitas igrejas evangélicas ensinam que dar 10% da renda à igreja é uma exigência de Deus. Isso aqui é um assunto muito polêmico e é um assunto para um outro vídeo, bem amplo, porque isso aqui ele é bem polêmico, mas sempre existiu essa crença de que os 10%
era uma ordenança de Deus. Hoje isso aqui está mudando, tá? Muitas igrejas não tocam mais no assunto, não lê mais o Malaquias 3:10, simplesmente passa o envelope. Olha, agora nós vamos recolher o dízimo e oferta, só isso. Não é falado que a pessoa vai para o inferno igual antigamente era falado, mas isso aí é um assunto longo e profundo. Número 2, demonização de certos comportamentos e culturas. Algumas igrejas ainda veem danças, filmes e até mesmo certos estilos musicais como do diabo. Exemplo, filmes de outras denominações, novelas e estilo de música. Ou seja, se eu for assistir um filme, que esse filme é lá da Universal ou de uma outra denominação, e pedir permissão para o meu pastor fala, não, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Eles distorceram isso aí, não convém assistir não. Na verdade, por quê? É do concorrente. A mesma coisa é novela. Você tem lá as novelas da Record, que são super produções, eu acho bastante interessante, enriquecedor, mas se você for de outra denominação, seu pastor vai falar o quê? Não convém assistir, porque aquilo ali é uma distorção da Bíblia, não faz o menor sentido. Estilo musical. Eu tinha uma namorada que eu gostava de rock, né? Até hoje eu gosto de rock, ela gostava de sertanejo, então ela falava que o rock é do diabo, o rock é do Satanás. Os cantores de rock, eles fazem pacto com Satanás. E o sertanejo não, né? O sertanejo não fazia não. Mas tudo bem. Vamos lá, número 3. Não é dogma, mas é crença. A escravidão sempre foi pregada como uma coisa correta e apoiada por Deus. Porém está entrando em desuso e nos cultos não se prega isso mais, nem se fala no assunto. Então esse aqui ele não é um dogma, mas é uma coisa que sempre existiu, a questão da escravidão. Isso aqui também é tema para um outro vídeo, bem mais longo. A Igreja Católica sempre apoiou a questão da escravidão. Os pastores evangélicos sempre pregaram a questão da escravidão. Então aquele que nasceu escravo tem que aceitar que é escravo. Então tem todo lá o conjunto de regras para o escravo seguir e para o patrão seguir também. Então isso era pregado nas igrejas sim com a maior naturalidade, muita naturalidade, como se fosse assim, uma coisa realmente de Deus, né? Eu queria ver se a pessoa tivesse nascido negro na época e tivesse nascido na escravidão. Eu queria ver o que essa pessoa ela ia falar, não, Deus me escolheu como escravo, eu preciso aceitar. É impossível uma pessoa aceitar ser escravo, é impossível, porque o chicote come dia e noite. A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que produzir. Se ela estiver doente, eles vão falar que ela está fazendo corpo mole e o chicote vai comer dia e noite. Então é uma coisa impossível, né? De aceitar. Agora nós vamos para a segunda fase do vídeo, a segunda etapa do vídeo. A primeira etapa, você viu então que muitas das coisas que você acreditava ao longo dos anos foi modificando. Então isso é coisa humana. Você constatou comigo aqui que é coisa humana, porque ao longo dos anos elas foram modificando, foram sendo substituídas, foram sendo aperfeiçoadas e tal. Então aqui você viu que é coisa humana. Aquilo que é de Deus, você vai eu vou deixar por conta de você pesquisar. Tem um outro canal que eu vou deixar aqui na descrição, um outro canal que eu tenho. Lá eu estou falando sobre as leis do universo, tá? Estou falando sobre as leis do universo. E as leis do universo, elas são perpétuas, elas são eternas. Então, isso pode se chamar de leis de Deus, que é uma coisa que realmente Deus criou e ela é automática. Ela não vai, por exemplo, punir tal pessoa porque ela fez isso ou fez aquilo ou deixou de observar isso. Não, é uma coisa automática. É automático. A gente está vendo a inteligência artificial que com poucos comandos a inteligência artificial entrega para a gente assim tudo
na maior perfeição, no maior detalhe. Então, assim, a gente tem quase aí 8 bilhões de pessoas. Como que Deus ele vai preocupar com preocupar com o João, com a Maria, com o Fernando e por aí vai? Ah, não, tal pessoa fez isso, então ela vai ser punida dessa forma. Não, é algo automático. É automático. A pessoa ela fez o bem, ela colhe o bem. Ela fez o mal, pode até demorar, mas a justiça de Deus, ela vem, tá? Então, como você vai aperfeiçoar a sua espiritualidade? Continuar assistindo o meu canal, lendo, estudando, meditando, pesquisando. Tem um livro que eu indico, que é O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Tem um livro, O 100, que é um curso em milagres. Então, tem muitos cursos e livros que você pode ler para despertar a sua consciência, despertar a sua espiritualidade. Então, você está no canal Despertar Metafísico. Aqui a gente ajuda você a subir de nível, a despertar a sua espiritualidade, a crescer, prosperar ou passar para o próximo nível, a desbloquear o seu melhor potencial. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo nosso conteúdo sempre em primeira mão. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado.